Pessoal, tem coisa mais linda do que ver a Rede Globo pulando do barco? Olha, eu acho que não tem. Mas o fato é que o brasileiro não vai se esquecer deles por um minuto sequer. Pelo menos nós estaremos aqui para relembrar. O que eu vou trazer para vocês aqui agora é um vídeo, gente, que deu assim uma pancada no governo do amor que vocês não têm ideia. Eu vou trazer alguns trechos da Daniela Lima, isso mesmo, gente. Ela tá aqui apontando as crises do governo. O Lula, mais uma vez, cometeu aí um pequeno deslize no dia de hoje. Eu vou trazer uma fala dele também que viralizou demais, pessoal. Tá simplesmente derretendo. Saiu uma pesquisa durante essa semana que a aprovação do Lula caiu para míseros 24%. E nem a rede Lula aguenta mais. Eu vou trazer todos os detalhes para vocês. Pessoal, eu ainda tenho um vídeo que eu vou deixar para uma próxima e eu vou contar para vocês no final por quê. Bom, sem enrolação nenhuma, gente. A gente precisa ver o que tá acontecendo e que no dia de hoje, olha, vou falar para vocês, tá? Entrou pra história. Vejam só. Deixa eu apenas trazer rapidamente essa notícia para vocês, porque ela chamou muito, mas muita atenção das pessoas. Governo Lula gastará 1,7 milhões com troca de móveis eletrodomésticos. Como assim, pessoal? Bom, essa matéria que foi feita no dia de hoje pela revista Cruzoé, pelo site Antagonista, ela fala o seguinte, gente. Na lista de compras estão 2 máquinas de secar roupa no valor de R$ 35 mil cada uma e até uma máquina de fazer gelo, orçada em mais de R$ 15 mil. Mesmo sob a pressão de enxugar gastos, o governo Lula pretende gastar até 1,7 milhão de reais com a renovação do mobiliário de escritório de eletrodomésticos que serão utilizados tanto no Palácio do Alvorada quanto no Palácio do Planalto. A aquisição consta em 2 editais de licitação publicados nesta segunda-feira, ou seja, no dia de hoje, gente. Notícia fresquinha para vocês. Com a compra de cadeiras giratórias, cabideiros, cadeiras de escritório tipo presidente, estações de trabalho, fragmentadoras de papel, sofás, entre outros itens, o governo pretende gastar até 1,4 milhão de reais e outros 300 mil serão gastos com itens como forno de micro-ondas, frigobar, refrigeradores, ou seja, mais de um refrigerador duplex, até eles colocaram aqui, é no plural mesmo, máquina de secar roupa, máquina de lavar, bom, até uma fábrica de gelo. Olha só, em relação aos eletrodomésticos, o governo pretende comprar 43 fornos micro-ondas, e aqui tem 18 frigobares e uma série de questões, inclusive então essa máquina de gelo, de fabricar gelo. E aí, olha só a justificativa, gente. Na justificativa para a troca do mobiliário de escritório, a Presidência da República afirma que a aquisição tem como o objetivo, abre aspas, modernizar e otimizar os espaços de trabalho da Presidência da República, proporcionando um ambiente mais funcional, ergonômico e produtivo para servidores. A aquisição dos bens permanentes com modelos modernos e ergonomicamente projetados contribuirá para a melhoria da saúde, do conforto e da eficiência no trabalho, ressalta o governo federal. E aqui continua, né, gente? Ó, governo federal bate recorde em gastos com cartão corporativo. Os gastos sigilosos, olha só, né? Batiam no ex-presidente Bolsonaro porque dizia: vamos quebrar aquele sigilo, vamos ver o que são os gastos no cartão corporativo. E tá aqui, ó, gente, bateram um recorde em 2024 e atingiram 25,9 milhões de reais de janeiro a dezembro do ano passado. Se forem incluídas as despesas menores em que há discriminação de valores, as faturas de Janja e sua equipe chegam a 26,2 milhões de reais no período. Ou seja, né, gente?
É basicamente aquele ditado muito popular que a gente lembra nesse governo. Acuse-os do que você faz. Que coisa mais linda. É ou não é um governo do amor? Pessoal, e antes de eu trazer aqui uma cena de uma fala que viralizou no dia de hoje, dada pelo atual presidente, eu vou trazer aqui a Daniela Lima falando da Janja. Olha, pessoal, sobrou até pra Janja. Eu não gosto nada disso. Deem mais o microfone pra Janja. Isso aí é opressão, hein? Não tô gostando nada. Vejam só a análise que foi feita, gente. A Janja, olha a Janja, não quer deixar o Lula se reunir com o pessoal de trabalho enquanto ela está perto, gente. Que coisa. Além do Rui Costa, nesse capítulo, Lula está ouvindo pouco as pessoas e tomando decisões erradas por isso, titubeando nas decisões. Tem uma segunda personagem que desponta nas conversas. É a primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, a Janja. Por quê? A Janja passou a definir uma rotina. Olha, Lula, então vamos ter rotina de casado, é café da manhã em casa, é almoço em casa, é jantar em casa. Nossa casa não é para ficar tendo o tempo inteiro gente político aqui dentro. Ela restringiu os encontros dentro das residências oficiais, né? Seja do Palácio do Alvorada, seja na Granja do Torto. O Lula fazia isso antes, ele tinha um cinema que ele fazia semanalmente ali, encontros políticos. Agora, não mais. As reuniões foram restritas, porque quando tem, a primeira-dama faz questão de participar e mais, ela opina sobre os assuntos. E ela é uma opinião que o Lula não consegue relevar, deixar de lado. Por conta disso, os encontros foram diminuindo. Lula, que já estava mais longe do varejo político, empurrando muita coisa para um ministro da Casa Civil, que virou o personagem de altíssima crítica na esplanada dos ministérios, agora também já não recebe as pessoas como ele recebia antes. Isso, gente, foi descrito para mim como uma cena, né, que eu achei bem interessante. Um aliado disse o seguinte: esse é um problema quase que insolúvel, porque ao mesmo tempo que ela é uma fonte de vitalidade para ele, ela também tem esse perfil que ele não sinaliza que vai controlar. Para vocês terem uma ideia, e aí eu já peço para o Joel ir entrando, o que o Lula está fazendo? Ele aproveita as viagens da primeira-dama para fazer as reuniões políticas que ele tem que fazer quando ela está fora. É isso que está acontecendo. O presidente da República aproveita viagens para poder fazer reuniões de trabalho, que é num ambiente mais ameno do que o de embate de Congresso, por exemplo, quando a primeira-dama está fora. Bicho, olha só, gente, que tão... A Janja não deixa mais o Lula se reunir com o pessoal lá, porque é o seguinte, eu não quero saber de ninguém de política aqui ficar se reunindo nesse negócio aqui, porque quem dá a opinião aqui sou eu e o negócio é o seguinte, Lula, vai obedecer o que eu tô falando aí, porque senão o pau pega. Gente do céu, olha isso, quem te viu, quem te vê, hein, Globo? Isso aí é opressão. Eu não quero saber, a Janja tem o lugar de fala dela. Vocês param com esse negócio, eu já falei. Deixa a Janja se meter lá e dar a opinião dela, gente. Estão querendo oprimir a fala da Janja agora. Ixi, tem gente se incomodando com a Janja, cara. Tem gente... Olha, eu lembro vocês falando mal da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. E aí, gente, vão falar que estão tentando oprimir a Janja agora ou não? Vão ficar bem quietinhos aí só, né, tentando manchar a imagem dela. Tá feio isso aí. Para que tá feio. Mas calma, gente. Olha só. Vocês acham que foi só essa pancada? Não, não foi pancada só pra Janja. Vejam só essa outra pancada que eles deram. São 3 cenas de um governo em crise. A gente vai começar com isso aqui. Este dia, o dólar, um desastre anunciado. Fernando Haddad foi escalado por uma crueldade da história a ser o homem que apresentou para o Brasil 2 medidas unificadas, sobre as quais ele era absolutamente contra. Não as medidas em si, mas a forma como elas seriam apresentadas. O governo chamou às vésperas desse anúncio, o anúncio do ajuste fiscal e da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, uma reunião grande. Ela aconteceu na Presidência da República. Participaram dessa reunião o ministro Fernando Haddad, participou dessa reunião ainda antes de assumir oficialmente a presidência do Banco Central, Gabriel Galípolo. Simone Tebet tinha representantes lá. Os ministros Rui Costa, chamado de o onipresente dentro do Palácio do Planalto, o ministro Alexandre Padilha, o então ministro das Comunicações, Paulo Pimenta. Era uma reunião grande. Tinha muita gente lá. Quando um personagem
irrompe, entra na sala. Foi o primeiro ato oficial, digamos assim, de Sidônio Palmeira, o atual secretário de comunicação, como agente de um governo para o qual ele ainda não tinha sido nomeado e cujo homem que ele ia substituir estava sentado, inclusive, naquela reunião. Sidônio chega já com um plano de comunicação debaixo do braço. Ele diz, olha, nós vamos anunciar as duas coisas juntas, o ajuste fiscal de um lado e a isenção no imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 do outro. Assim a gente mostra, a gente faz um aceno para a nossa base. Era o que quem queria, Daniela? O Lula. O Lula estava convencido de que não repetiria o que eles consideram erro do governo Dilma, anunciar muito corte, 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 corte. Não, vamos fazer as duas coisas. Isso aqui é uma decisão para ganhar no ponto da política. Fernando Haddad, então, se manifesta. O Haddad diz, gente, não vai funcionar. Segundo relatos de quem participou dessa reunião, e foram muitas pessoas com as quais eu conversei, o Haddad disse, olha, fazer o anúncio conjunto de um ajuste e do outro lado de algo que na prática é renúncia de receita, não vai cumprir o efeito nem no mercado financeiro e nem para as pessoas, porque elas não vão gravar as duas coisas. Em termos de comunicação é ruim, passa um sinal trocado. O Lula então fala, discordo, mas já que você tem uma outra posição, vamos aqui ouvir todo mundo. E ele inicia, sério, uma espécie de assembleia sobre o gesto que, de novo, era o mais aguardado pelo mercado e pelos agentes econômicos para esse governo. Por óbvio, Rui Costa, o time do Palácio do Planalto e Sidônio Palmeira ficam ao lado de Lula. Haddad sai derrotado com uma Simone Tebet excelente, mas que estava ao lado dele, e Gabriel Galípolo se irmanando na gestão dessa crise. Gente, quando o Haddad está perdido já ali, ficou claro que ia ser derrotado e que ia ter esse formato, um anúncio conjunto, ele diz, gente, eu preciso despachar sós com o presidente. E as pessoas saem. Ele pede só para Gabriel Galípolo ficar. E aí Fernando Haddad diz, você, Galípolo, tem a obrigação de dizer ao presidente, segundo foi relatado por quem foi tentar entender o que ele queria com o Lula sozinho depois de ter sido derrotado. Galípolo, você vai ser presidente do Banco Central por 4 anos. Você tem a obrigação de dizer para o presidente da República o que é que vai acontecer se ele fizer o anúncio dessa forma. E o Galípolo disse, presidente, o dólar vai estourar a barreira dos R$ 6. Lula disse, isso é uma decisão política, fincou o pé. Lula deu de ombros, mas foi dito e feito. O dólar estourou a barreira dos R$ 6, o governo fecha o ano com as pessoas discutindo o preço. Quem tinha viajado de férias se deu muito mal, quem estava apostando que o ajuste ia surtir um efeito se deu muito mal. O governo fecha o ano com as pessoas discutindo o preço da ceia de Natal e quem tinha saído daqui falando, caramba, tá muito difícil. Bom, essa foi a grande estreia de Sidônio Palmeira dentro do governo. A partir daí, no relato de uma fonte, ela diz o seguinte, esse é um petista, tá? Para mim, essa é a reunião que marca o início da derrocada do governo. Ali está o nascedouro de uma crise de confiança e da percepção de que o Haddad não tinha força interna. Tem uma outra questão que circunda isso. Me disse uma fonte. Publicitário, marqueteiro, faz campanha. Governo convence. Campanha é disputa. Nesse caso, a gente está precisando de aceno, de consenso, de construção. Menos briga. Bichos, prestaram atenção nas falas. Começando pelo título, Daniela, as cenas de um governo em crise. E as falas dela de um bastidor ali. A partir daqui, a partir da reunião, é que começa a derrocada do governo. Ou seja, gente, o negócio tá caindo ladeira abaixo. Lembrando que no dia 16 agora, próximo dia 16 de março, terão manifestações pelo Brasil inteiro, pela anistia, inclusive teria um fora Lula aí, que tá tendo uma discussão se realmente vai ser pedido, não vai ser pedido. Inclusive eu quero a opinião de vocês aqui embaixo. Agora, pessoal, para tudo, para vocês que chegaram até esse final, eu vou colocar uma das cenas mais épicas aqui agora. Por muito tempo, muitas pessoas faziam um meme no que diz respeito à bebida aí com o presidente Lula, não é mesmo? Pois é, inclusive tem uma matéria que saiu no dia de hoje, depois das falas do Lula, no Poder 360. Não como petróleo e nem bebo gasolina, só o outro álcool, diz Lula. Isso ele falou hoje, eu já vou colocar o vídeo pra vocês. Só que atentem só que o Poder 360 coloca aqui, ó. Em 2004, o então correspondente do jornal New York Times quase foi expulso do Brasil depois de escrever uma reportagem a respeito dos rumores sobre os hábitos do presidente de consumir bebidas alcoólicas. Então, já que outra pessoa, um jornalista, de forma muito democrática, quase foi expulso em 2004 pelo governo Lula de esquerda, a gente vai ver agora o próprio falando a respeito disso em um evento que teve no dia de hoje. Inclusive, vou dar um nome para vocês. Programa de renovação da frota naval do sistema da estatal em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Então, eu não defendo a Petrobras porque eu como petróleo, eu não como. Porque eu bebo gasolina, não bebo. Eu bebo outro álcool, mas gasolina não. Então, veja, nós temos que ter em conta. O cara gritando.
do Lula ainda. Então eu não defendo a Petrobras porque eu como petróleo, eu não como. Porque eu bebo gasolina, não bebo. Eu bebo outro álcool, mas gasolina não. Então, veja, nós temos que ter em conta. Ele não bebe gasolina, ele não come petróleo. É o negócio seguinte, ele bebe outro álcool, gente. Quem tá dizendo é ele, não sou eu. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Acontece, gente, que eu tô acompanhando aqui de camarote com vocês para poder trazer informação. Tem muito vídeo chegando, tem o Lacrástico, gente, fazendo uma matéria simplesmente assim, ó, das mais patéticas que eu já vi, tentando bater no Elon Musk, que eu vou trazer no detalhe para vocês, inclusive, Elon Musk, que já sinalizou, inclusive, uma compra da Globo, da Rede Globo. Como assim? Já rolou esse papo e eu vou trazer para vocês no próximo vídeo. Vou ficando por aqui, mas fica ligado que logo mais depois tem um vídeo novo aqui no canal Debate em Foco.